Salve, salve, rapaziada ligada no canal, como é que vocês estão? Vídeo novo se iniciando, mais um vídeo para vocês e com vocês. Hoje, quinta-feira, estou aqui na minha cidade natal, Alagoinhas, a cidade das águas, conhecida aí por ter a segunda melhor água do planeta. Tanto que temos algumas fábricas aqui de cerveja que vêm usurpar da nossa água para embebedar a população. Então, segue esse ciclo. Temos realmente uma água muito boa, é uma das únicas coisas que temos de positivo na nossa cidade, apesar que eu gosto também de morar aqui. Hoje estou aqui, ó, vendo aquele local que eu falei para vocês que diariamente eu viria ver, né? Por quê? Para emanar boas energias, né? Para trazer para a minha realidade, fazer acontecer nessa realidade. Então, rapaziada, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre ser pobre no Brasil, que é uma das piores coisas que podem acontecer com vocês. A pior, acho que é você, sei lá, nascer doente, que eu acho que isso não tem coisa pior, né? Porque o dinheiro não compra a saúde, então acho que isso é a pior coisa. Mas você nascer pobre no Brasil é muito ruim. E a probabilidade de você nascer pobre no Brasil é muito alta. Eu quero contar aqui para vocês algumas pequenas histórias, né, que eu já tive pelo fato de ser pobre, né, de ter nascido pobre aqui no Brasil. Hoje estamos aí tentando cada dia mais vencer na vida. Eu não quero repetir os mesmos erros do meu pai, porque é culpa dele, né, família? Eu ter sido pobre, eu não merecia. Meu pai, ele cresceu em uma família que minhas tias são tudo parasita, tudo concursadas, né? Mas ganham ali o salário delas bem. E meu pai cresceu na mesma família. E ele preferiu ser um cara assalariado a vida toda. Meu pai, ele é assalariado a vida toda. Hoje luta por uma aposentadoria. Mas nada contra ele, família. Eu não tenho nenhuma raiva por causa disso, nem nada. Foi simplesmente a escolha que ele fez e eu tive que pagar. Hoje eu tenho meu filho, né, meu pequeno Raul. Eu acordo todo dia com raiva, porque eu sei que eu tenho que dar o melhor a ele. Eu não aceito a situação, eu não aceito a ideia de não dar. E eu paro para pensar como é que meu pai aceitava. Como é que meu pai aceitava dar o mínimo, sobreviver com a gente com o mínimo, dar o alimento ali e o restante que viesse na sorte. Como é que ele aceitava? Então minha vida sempre foi assim, família. Eu sempre tive, até para mim, começar a desbloquear o medo de dinheiro. Quando eu vi os primeiros 10 mil reais na minha conta, eu tive medo. Eu falei, meu Deus, eu realmente tive medo. Até pouco tempo atrás eu tinha muito medo do dinheiro. E por que eu tinha medo? Porque na minha família, na minha casa, não era tão fácil a gente ver dinheiro. Eu tenho até alguns amigos, né, que foram mais afortunados financeiramente. E às vezes eu falo com eles, rapaz, não me compare com você. Pô, você teve outra realidade e isso é muito bom, isso não é ruim não. Ruim foi a minha situação, a sua não. A sua era a situação que todos deveriam ter. Que era o quê? Uma condição pelo menos de ter uma casa própria. Nós tivemos, né? Mas com muita batalha. Uma condição de ter um carro próprio. Então, rapaziada, basicamente essas condições, né, que se fala, que é a condição de ter um carro, a condição de ter uma casa, a condição de ter alimento. Meu pai veio ter o primeiro carro com 51 anos de idade. Então, depois que o pai depois que o pai vendeu algumas terras e soltou um dinheiro, e aí ele acabou comprando. Ou seja, a minha vida nunca foi fácil, mas estamos aqui para reclamar? Jamais, estamos aqui para contar a realidade. Então, família, eu não aceito, eu nunca aceitei, mas é muito difícil você ser pobre aqui, porque geralmente para você ascender financeiramente vai ser muito mais difícil. E temos notado que está cada dia mais difícil conseguir as coisas aqui, juntar dinheiro. E imagine você sem recurso nenhum. Você começar, por exemplo, você sonha aí, vou ter uma empresa, quero ter uma empresa. Imagina você começar sem um pai ou uma mãe, que geralmente é quem te apoia, quem te dá ali o seu alicerce, né, financeiro. Por exemplo, meu pai e minha mãe juntaram dinheiro para eu dar início numa faculdade ou realizar algum sonho. Meus pais não juntaram nada, família. Quando eu comecei minha vida de trabalho, foi sozinho. Eles não tinham R$1 para dizer assim, ó, você quer iniciar um negócio? Toma aqui pelo menos 10 mil reais. Tome aqui, ó, que não é muito dinheiro. Você pode estar assistindo e pensando, meu pai também não tem 10 mil reais. Família, isso não é muito dinheiro. Porque em algumas famílias, como foi na minha, é tão difícil ver esse dinheiro
que você pensa que é muito dinheiro, mas não é. Então, se ele chegasse ali com você, ó, inicia aqui sua faculdade, vou te dar esse dinheiro, inicia sua empresa, vou te dar essa ajuda, seria muito melhor, como acontece em diversas famílias. E comigo não foi assim. Foi tudo sempre muita batalha, tudo sempre muito sozinho, mas mesmo assim eu sigo aí na batalha sonhando em um dia poder ter um lugar como esse no meu nome para poder chamar de meu. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, é isso o meu objetivo aqui no YouTube. Mostrar essa caminhada, mostrar essa jornada que eu venho conquistando aí, que eu venho alcançando, apesar de não ser fácil. Mas quero mostrar para vocês sempre que é possível, que os seus sonhos devem se manter aí intactos, devem se manter firmes, independente da situação que você esteja vivendo. Realmente é bem difícil, você passa por muitas coisas, por exemplo, depender do SUS, não ter transporte, a tecnologia para chegar até mim. Eu via, rapaziada, meus amigos tudo já com computador, e eu tinha que ir para casa deles, muitas vezes me humilhar, porque eu já fui muito humilhado. Meu primo já me humilhou, familiar já me humilhou. Hoje eu não aceito, hoje eu viro o cão, mas eu não aceito. Mas meus primos, inclusive, já me humilharam porque eu gostava dos jogos, né? Eu era uma criança, eu gostava dos jogos. E eu ia lá, que ficava mais vendo do que jogando. E muitas vezes eles falavam que eu não tinha, que só eles tinham, que eles tinham os melhores brinquedos. Parecendo até que era culpa minha, família. Mas isso não ficou trauma nenhum, não. Mas hoje esse mesmo primo que fala o tanto de mim tem uma vida tão desgraçada que não dá nem pra... Se eu contar aqui pra vocês, vira uma história. Mas, ou seja, quem me humilhou lá atrás, hoje precisa até da minha ajuda, na verdade. Então, rapaziada, o mundo gira. Não que eu vá desejar que quem me humilhou se ferre na vida. Eu desejo que consiga o melhor, mano. Mas também, se a pessoa não consegue, é por ela mesma. E se ela consegue, se ela conseguiu, mesmo fazendo isso comigo, com outras pessoas, se ela conseguiu, sorte dela também. Eu também estou no jogo, posso conseguir da mesma forma, que eu não sou mais aquela criança refém que eu era um dia, mas é muito ruim. É muito ruim você não ter ali, não vou dizer passar fome, família, mas eu vou dizer não ter o lanche que você quer e você ir na casa de uma tia para ter que comer. Você ir na casa da sua avó para ter que comer. Então, muitas pessoas não sabem dessas realidades que muitos brasileiros aí vivem, muita gente, na verdade, maior parte da população, posso falar para vocês sem erro. E aí você tá assistindo esse vídeo e pensa, cara, eu tenho um amigo que é assim, muitas vezes eu falei assim mal dele, achei até que era coisa dele, mas não é, família. Às vezes é muito difícil, às vezes você paga ali pro seu amigo um lanche, porque ele realmente não tem de onde tirar dinheiro. E você pensa que é ele sugando de você. Às vezes você acha que seu amigo tá aí te chepando, mas na verdade ele só quer se igualar, ele só quer viver aquilo de bom que ele não vivia, mas você vive. E eu já fui esse amigo que queria se igualar aos meus primos. Ver meus primos com bicicleta nova, a minha usada, velha, que teve que pintar. Ver meus primos com computador jovem, eu vim ter o meu muito depois. Rapaziada, minha mãe quando comprou meu primeiro PC, foi numa loja aqui da cidade, comprou no cartão de uma tia, que ela não tinha. Comprou o PC e eu fiquei 1 ano. Eu tive que esperar ela pagar o PC para botar a internet. Vocês têm noção, mano, disso? Vocês concebem isso? E aí vocês pensam, tem gente que tá pior, com certeza, mas essa é a minha realidade, é o que eu vivi e é o que eu posso mostrar para vocês. Eu esperei 1 ano, basicamente, 1 ano contado. E inclusive eu que ajudei o cara a botar a internet, porque quando ele chegou na minha casa, ele não quis subir logo no teto, por causa do acesso, e aí ele viria no outro dia. Eu falei, eu mesmo subo, e eu mesmo subi, eu mesmo coloquei a antena para ele me dar minha internet naquele dia. Falei, cara, eu esperei 1 ano isso daqui. Sério que você quer sair daqui sem botar minha internet, se eu poder jogar meus jogos pela primeira vez na minha vida dentro da minha casa? Você tem noção dessa realização, quão grande é essa realização para mim? E ele foi, eu subi, coloquei a internet, eu coloquei a antena e ele conseguiu instalar. Então essa foi apenas uma das pequenas histórias. E eu lembro do dia como se fosse hoje. E aí vocês pensam, cara, mas aí é bom que a pessoa dá valor. Muita gente pode até pensar assim, é bom que a pessoa dá valor. Mas vocês têm que entender, família, que isso é o mínimo.
Eu não estava pedindo um apartamento. Era um computador que custou R$ 900. Que hoje é muito fácil para muita gente. E na época, alguns poucos anos atrás, também já era fácil. O acesso não era tão difícil. Porque eu tenho 29 anos. Então não tenho 50, que era na época que estava inventando o computador. Foi muito complicado essa parte. Foi muito chato, na verdade, ter que esperar tanto, né, para poder ter uma pequena realização, que era um PC. Então realmente foi bem difícil, foi bem complicado. Mas estamos aqui, seguindo, vencendo, sem tá pensando muito no que já passou, porque isso nos trava, isso sempre, eu vi que isso sempre trava a gente, ficar preso no passado, ficar reclamando, ficar dizendo que eu não sou capaz, que eu vivi assim porque eu não tive oportunidades. Eu não sou refém da minha história e eu quero fazer totalmente diferente da forma que meus pais fizeram. Eles cuidaram de mim muito bem, me ajudaram depois da minha vida adulta, que nossa situação complicou bastante, principalmente por causa da minha mãe, mas eles realmente foram bons pais, cuidaram de mim. Mas esse lado financeiro realmente teve muita falta, família. Teve faltas assim incríveis. Então eu espero logo poder dar a volta por cima, né, de tudo isso aí, fazer um renovo total. Então, família, é basicamente isso. Ser pobre aqui não é nada fácil. Você passa por coisas assim que muita gente vai achar que é besteira, mas só você, dentro de você, vai saber o quão significativo para você aquilo é, o quão marcante aquilo vai ser dentro de você. Porque só você é quem está vivendo na pele aquela situação de faltar coisa simples, de seus amigos terem, principalmente na fase que você não entende muito bem sobre a vida, né? Você acha que você não mereceu, você acha que você não é digno daquilo, de ter o melhor. Você acha que só as outras pessoas são, mas não é. São escolhas que seus pais fizeram, e aí acabou não beneficiando você. E não ache que eles são culpados assim, não penalize eles. Culpa eles têm, óbvio que tem, óbvio que tem. Todo mundo tem a escolha. Eu nasci e me criei numa situação pobre e hoje estou mudando isso, da mesma forma que eles tinham a escolha. Então é culpa deles sim, mas eu não os penalizo, eu não os condeno, na verdade, por causa disso. Eu simplesmente vivo minha vida, apesar de não ter uma relação muito boa com eles. Eu simplesmente vivo minha vida e estou aberto para, na hora que eles quiserem voltar a ter uma ótima relação comigo, eu estar disponível para isso. Não tenho nenhuma mágoa, mas nós temos que colocar as coisas nos pontos certos. Então, realmente houve essa falha, que é uma falha que muitos pais têm. Porque meus pais não me deram condição, eu não vou correr atrás, eu só vou viver aqui minha vidinha e não vou procurar. Porque meus pais me criaram assim, então tenho que criar meus filhos assim. Meus pais me criaram sem tanta condição. Hoje, família, todo dia quando eu acordo revoltado, porque eu não aceito a realidade que eu ainda tô. Eu realmente não aceito. Então, se você não aceita também a realidade que você tá, se você não aceita a realidade que seus pais se colocaram, se é uma realidade aí ruim, eu te convido a se inscrever no meu canal, a curtir aí esse vídeo, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Rapaziada, é isso aí que eu queria conversar com vocês aqui no vídeo de hoje, mostrar um pouquinho dessa realidade que não foi nada boa para mim, realmente me doeu muito e até hoje eu vejo alguns resquícios disso, mas nada que me impeça de ter uma nova história, nada que me impeça de construir algo novo como eu já venho fazendo. Então, eu espero contar com vocês aqui no canal cada dia mais. Eu venho recebendo aí diversos comentários aí muito bacana, de apoio de vocês que também estão na luta, que eu acredito que aqui é um canal que a gente se enxerga, né? Muitos de vocês se enxergam em mim, né? A mesma realidade. Então, isso conecta, isso nos conecta cada dia mais. Então, rapaziada, é isso. Até o próximo vídeo, já sabem, né? Fiquem todos com Deus.